Hoje a nossa palavra é sobre paternidade, né? No último culto, eu falei, né, que nesse mês de Ave tem uma grande característica da paternidade do Senhor, né? Não é pelo fato, né, de ter a questão do Dia dos Pais. Isso justamente já é uma distorção daquilo, né, que é uma distorção de Satanás daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Porque o trono que rege sobre esse mês, ele quer justamente roubar essa paternidade, a paternidade real, que é a paternidade do Senhor. E muitas pessoas que carregam problemas, muitas vezes, para suas vidas inteiras, muitas vezes é por conta da paternidade. Então, hoje, eu quero trazer isso, né? Essa questão a respeito da paternidade, a respeito da orfandade espiritual, né? Então, assim, a falta de uma paternidade autêntica, verdadeira, ela traz uma orfandade espiritual, né? E esse sentimento de orfandade que pode vir através da negligência ou da omissão, né, do papel do pai, né? Hoje eu quero falar exclusivamente sobre o papel do pai, é onde, de repente, o pai deveria exercer os papéis que Deus estabeleceu, né? Para que ele para que ele exercesse realmente nas nossas vidas. Então, o que acontece? Quando eles não exercem esse papel, traz a rejeição, né, traz o abuso sexual muitas vezes, ou psicológico, ou abuso de autoridade. Então, quem está do lado de cá, ouvindo as pessoas, ministrando as pessoas, a gente ouve muitas histórias tristes, onde às vezes a gente fica sem entender, né? Porque aquele que nasceu, que com o propósito de ser, né, aquele que vai amar, aquele que vai proteger, e sendo influenciado pelo inimigo, acaba fazendo, né, o contrário. E isso traz feridas na alma, isso traz muitas consequências, né, para a pessoa que recebe, né? Então, eu quero começar falando dos papéis exercidos pelo pai. O pai, ele tem assim, a incumbência, vamos dizer assim, né, o propósito dado por Deus de exercer a proteção, a segurança, né, o papel de dar direção para os seus filhos, impor limites e afirmar a identidade. E quando um ou mais desses papéis que foram estabelecidos por Deus, né, são negligenciados, são omitidos ou distorcidos, o que vai acontecer? Aquele filho certamente ele vai sofrer alguma consequência, né? São várias as consequências, porque as pessoas elas respondem de forma diferente umas das outras. Então, toda vez que um pai abandona, rejeita, abusa da sua autoridade, ou espanca o filho, ou de repente não provê as necessidades, né, financeiras, e também não só financeiras, mas emocionais, né? Tem muitos pais que suprem as necessidades financeiras, mas fica muito carente nas necessidades emocionais, de carinho, de afeto, de preocupação, de saber, né, de conversar com o filho, de saber, de repente, o que está se passando com o filho. Né? Então, tem essas duas situações. Tem alguns que suprem bem a questão financeira, mas fica, né, com aquele déficit na questão emocional. E pode acontecer também o contrário. Às vezes até cuida tudo, mas não provê, não provê. Então, são falhas que vão deixando marcas ao longo da caminhada, né, ao longo da jornada. E assim, as consequências mais comuns por conta de tudo isso que eu falei, por conta dos papéis que eram para ser exercidos e não foram, então traz uma falta de identidade. Então, pessoas que têm muito problema na questão de identidade mesmo, né? Em todos os aspectos que eu falo de identidade, tanto na identidade sexual, ou também aquela pessoa insegura, né? Que mais? Aquela pessoa, de repente, que não se vê,
né? Ou seja, mais ou menos assim, aquela pessoa que se vê como um gafanhoto, como diz na Bíblia, né? Ela se vê pequeno, ela não se acha capaz, então existe ali uma dificuldade, né? Ela acha que todo mundo é melhor do que ela, então todos os problemas que traz distorção de identidade, inclusive, uma das coisas que é muito forte quando a gente fala de identidade, tem a questão da pessoa não ter a identidade de filho de Deus, porque o papel do pai ele é tão importante que tem muitas pessoas que vêm para a igreja, que se convertem, e o que acontece? Elas ficam anos na igreja se comportando como servo e não como filho. E isso é outra situação que acaba trazendo muita consequência para a vida dessa pessoa, principalmente também na área financeira. Por que na área financeira? Porque quem tem herança é filho, servo não tem herança, né? Então, as pessoas elas esbarram em alguns pequenos detalhes. Uma outra situação é que, dependendo da forma que isso aconteceu na vida da pessoa, essa questão da paternidade, se isso não está bem resolvido na vida dela, ela também vai ter muita dificuldade de se relacionar, de ter comunhão com Deus Pai, né? Por quê? Porque inconscientemente o pai biológico, o pai da terra, aquele pai que ela olhou, aquele pai que ela conversou, aquele pai que de repente pegou ela no colo, né? Aquele pai que era palpável, não cumpriu os papéis adequados. Então, o que acontece? Isso fica muito confuso e inconscientemente ela não vai ter um relacionamento pleno, uma intimidade, uma comunhão plena com Deus Pai. E quando você começa a ouvir a história dessa pessoa, você começa a identificar o porquê que ela está sofrendo, né, daquilo que ela tem reclamado, certo? Por que ela não está vivendo a vida abundante? Então, essa é uma das questões, né? Se relaciona muito bem com Jesus, né? Fala o tempo inteiro do Espírito Santo, mas o Deus Pai, que é a primeira pessoa da Trindade, ela não conhece. Ela não conhece. Por quê? Porque existe uma tendência, a gente acaba inconscientemente transferindo, né, a figura que nós tivemos do pai biológico terreno para Deus Pai. Então, essa falta, né, essa carência de pai, essa distorção, né, do homem ter exercido esses papéis para o filho, elas acabam trazendo muitas consequências. E agora, eu quero ler para vocês a parábola do filho pródigo, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e
Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Esse texto está em Lucas 15, de 11 a 32. Então, aqui, nós temos um paralelo, né? Nós temos um pai que tem 2 filhos, certo? O filho mais novo, ele, na verdade, na sua rebeldia, né, ele acabou querendo viver aquilo que ele achava que seria bom, né? E aí ele pediu para o pai a sua parte na herança, porque ele sabia que ele era filho, tá? Então o pai vendeu, né? Entregou a parte dele que cabia na herança, e ele então foi embora. Foi embora, passou algum tempo fora, né? E se decepcionou, né? Porque fez errado. E quando ele tinha perdido tudo, quando na verdade ele não tinha outra alternativa, então aí ele veio o arrependimento. Então ele ensaiou aquilo que ele poderia falar para o pai, quebrou seu orgulho e voltou, porque ele sabia que ele era filho, ele sabia quem ele era, e ele reconheceu seu erro, né? Então isso é o que acontece com muitos filhos de Deus, né? Passa um tempo na presença do pai, tem relacionamento com o pai, sabe que o pai é o seu verdadeiro pai, mas por uma razão ou por outra, às vezes por conta das atrações do mundo, então esse filho decide dar uma voltinha no mundo, e vai chegar um momento que ele vai se arrepender, ele vai se lembrar do tempo que ele teve com o pai. Então, o que ele faz? Ele se arrepende e volta, e o pai está sempre de braços abertos para receber aquele filho que se arrependeu, aquele filho que realmente reconheceu o seu erro, né? Então, essa parte do texto diz muito a respeito da figura de Deus Pai, certo? Agora, o filho mais velho, apesar dele estar ali o tempo inteiro, ele não sabia quem ele era. Literalmente, ele não sabia quem ele era. Ele, na verdade, se colocava na posição de servo, e ele mesmo declarou isso. Ele servia ao pai. Então, o que aconteceu? Chegou quando o filho retornou para casa, né? O filho caçula retornou para casa, ele ficou enciumado, ele teve ciúmes, ele teve inveja, ele teve um sentimento, né, de que ele, né, expôs isso para o pai. Mas eu te sirvo há tanto tempo, estou assim, do seu lado o tempo inteiro, e você nunca me deu um cabrito. E quando esse teu outro filho faz tudo errado e volta, você, né, faz um churrasco, mata um boi cevado e para comemorar, certo? E aí, então, o pai, ele explica a razão disso. Ele explica a razão disso, que era motivo de comemoração. Por quê que era motivo de comemoração? Porque todos provavelmente já tinham dado aquele filho por morto, né? Ou seja, porque provavelmente já não tinham mais notícia dele, porque enquanto ele estava numa boa, com dinheiro, ele se esqueceu que ele tinha família, que ele tinha pai, né? Então, quando o filho mais novo chegou, foi motivo de comemoração para o pai. Então, eu quero, através dessa palavra, eu quero que você se veja.
Eu quero que você olhe para a sua vida hoje, ok? Olha para a sua história, como foi o seu relacionamento com seu pai, né? Se ele foi um pai presente, enfim, como foi? Como foi o seu relacionamento? De repente, pode ser que ele nem esteja mais aqui, mas você teve um pai, tá? Você conheceu o seu pai, ou seja, como que foi todo esse relacionamento que você teve com o seu pai? Então, faça, nessa noite, uma retrospectiva. Busca na sua memória, como que foi isso? Né? Como que foi? Foi prazeroso? Foi bom o seu relacionamento com o seu pai? Ou, na verdade, ficou alguma deficiência, alguma carência, que você hoje observa, algumas atitudes que você tem, né, que você vê que é consequência disso. Então, eu quero que você traga isso para a sua realidade hoje. E aí que você começa, para você começar a entender por que algumas coisas estão acontecendo na sua vida, tá? Como que tem sido o seu relacionamento com seu pai, com Deus Pai? Como tem sido o relacionamento com o Papai do Céu? Certo? Como tem sido isso? Como tem sido isso? Então, começa a pensar. Começa a pensar. Hoje eu quero fazer uma ministração diferente. Eu quero que você comece onde você está, que você conversa com Deus Pai. E que você comece aquilo que está te doendo, aquilo que de repente você nem sabia que existia. Porque muitas vezes, né, você passa por alguma situação enquanto você é criança, e aquilo te marca, e você, na verdade, acaba crescendo, e aquilo cai no esquecimento, mas eu quero te dizer que tudo o que acontece na nossa vida fica registrado na nossa memória subconsciente, ok? Então, a grande questão da memória subconsciente é que ela indica 90% das nossas atitudes. Por quê? Porque aquelas memórias traumáticas que está escondidinho ali na mente subconsciente, na maioria das vezes você nem sabe que existem, mas elas estão ali. Elas estão ali. E eu creio que hoje o Senhor quer te trazer cura, porque Ele é o teu verdadeiro Pai. Ele é o teu verdadeiro Pai. Então, eu quero que você comece a buscar. Que você comece a buscar. E aí, aonde você está, que você comece a conversar com o Senhor. Porque quando existe alguma falha por parte, né, do seu pai biológico, por parte do seu pai terreno, porque hoje nós estamos falando exclusivamente a respeito da parte do pai, tá? Você vai precisar liberar perdão. Por quê? Porque tem um mandamento que fala: honra pai e mãe para que te vás bem e os seus dias sejam prolongados aqui na terra. Então, se você está percebendo hoje, através dessa ministração, que ficou algum tipo de mágoa, que ficou algum tipo de ressentimento, né? Você precisa liberar o perdão. Você precisa liberar o perdão. Ok? Então, libera perdão para o seu pai. Aonde você estiver, aonde você está, comece a liberar, comece a orar. E se você tiver vontade de chorar, chora. Porque tem muitas situações que quando o Espírito Santo traz a revelação, aquilo vem uma dor, vem um aperto. Então, hoje é dia de você abrir, de você rasgar o coração para o teu verdadeiro pai. Porque o teu verdadeiro pai, ele te recebe. Todas as vezes que você vai até ele, ele te recebe. Ele te recebe de braços abertos. Então, hoje, é tempo de você dar esse passo. Então, faça isso. Faça isso agora. Faça isso agora. Começa a liberar perdão. Começa a falar para o Senhor: Pai, em nome de Jesus, eu libero perdão. Eu libero perdão para o meu pai, por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Começa a falar para o Senhor. Fala: Pai, eu decido liberar perdão para o meu pai, por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Porque eu reconheço que ele foi o homem que o Senhor escolheu nessa terra, que o Senhor escolheu nessa terra para ser o meu pai terreno, biológico. E eu decido. Na verdade, eu reconheço que homens são falhos. E eu reconheço que meu pai falhou comigo nisso, 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 nisso e aquilo. Mas hoje eu quero ficar livre disso, pai. Hoje eu quero ficar livre disso. Hoje eu quero liberar perdão para ele. Eu quero abençoar o meu pai. Eu quero realmente ter um relacionamento
maravilhoso de comunhão, de intimidade contigo. Isso está atrapalhando o meu relacionamento com o Senhor. E eu não quero mais permitir isso. Isso depende só de mim. Porque agora você já tem a revelação. Agora você já sabe exatamente o que está por trás de algumas atitudes. Né? Então, começa a fazer isso onde você está. Começa a fazer isso onde você está. Começa a orar. Começa a orar. Se você for preciso, chora na presença do Pai. Mas não saia desse culto. Não saia desse culto com isso pendente. Porque isso pode estar atrapalhando várias áreas da sua vida. Isso pode estar atrapalhando, isso pode estar impedindo você de avançar. Então, fala isso para o seu pai. Fala isso para o seu pai. Fala isso para o seu verdadeiro pai. Eu vou pedir para a Evelyn colocar uma música, aquela música que eu gosto muito, que fala: Pai, meu papai. E enquanto isso, vocês vão ser ministrados, ministradas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sejam ministrados em nome de Jesus. Essa música é da Ana Paula Valadão. Então, sejam ministrados onde vocês estiverem, porque hoje é o verdadeiro Pai que fala para você que você é filha amada, que você é filho amada, que você tem um verdadeiro Pai. É Ele que te defende, é Ele que te livra do mal, é Ele que faz você, todos os dias, acordar, respirar, é Ele que provê todas as coisas. Então, que hoje você possa ter essa consciência disso, né? Se você está nesse processo, fala para o Senhor: Pai, em nome de Jesus, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Pai, eu quero te conhecer. Se hoje você está dando conta que você não conhecia, que você não tinha relacionamento com Deus Pai, hoje é dia de você falar: Senhor, eu quero me relacionar contigo. Porque o Senhor é meu Pai e eu sou tua filha. Então, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Porque isso é essencial para que você possa ter uma identidade firmada em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Você precisa ter uma identidade de filho de Deus, para que tudo te vá bem, para que você realmente possa comer os melhores frutos dessa terra, para que você possa usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Glória a Deus. Na verdade, você, independente se você é uma princesa, se você é um príncipe, essa palavra é para vocês dois. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor fez algo grande através dessa palavra. Se você ainda tinha, né, alguma situação em relação à paternidade, alguma situação mal resolvida em relação à sua paternidade, eu tenho certeza que o Senhor trabalhou. O Senhor trabalhou. Em nome de Jesus, eu profetizo que a partir de hoje, em nome de Jesus, na verdade, a falsa paternidade, que é a paternidade do inimigo, ela não vai mais te alcançar. Ok? Porque eu estou falando isso porque quando um pai, né, ele rejeita um filho, na verdade, Satanás, ele vem como um falso pai, ok? Satanás, ele vem para tomar, por quê? Ele vem para poder fazer o papel, né, do falso pai, do mentiroso, do enganador, né? Então, é por isso que é muito importante a gente resolver as questões traumáticas nas nossas vidas. Amém? Então, eu quero... Então, peraí, deixa eu parar aqui a gravação. Então, a gente vai ceiar agora. Então, vou parar a gravação. Que Deus abençoe os que estão assistindo em casa.